Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Hoje eu quero falar sobre as vãs repetições. Quando Jesus falou que não devíamos usar de vãs repetições na nossa oração, o que é que ele estava querendo dizer? Será que nós não podemos repetir as mesmas orações? Confira hoje na nossa meditação. Hoje eu quero meditar com você sobre as vãs repetições. Alguns segmentos cristãos usam orações e rezas e preces pré-fabricadas que você só precisa repetir aquelas palavras para que Deus possa te ouvir. Eu já falei sobre isso em outros vídeos dessa série e hoje eu quero destrinchar melhor isso com você para a gente entender isso aí. Então, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 7, ele diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, eu já falei sobre o muito falar em um outro vídeo e a gente meditou junto sobre o fato de que não era o volume de oração, ou seja, não é porque você ora muito que você é ouvido, não são pelas muitas palavras que você vai liberar o poder de Deus na sua vida. Mas primeiramente Deus deseja ter conosco um relacionamento de pai, de pai para filho. Ao longo do capítulo 6 de Mateus, nós vemos Deus, através de Jesus aqui, falando diversas vezes sobre o fato de Deus agora, em Cristo, na nova aliança, Deus ser nosso Pai. Nós vemos isso aqui no versículo 1 de Mateus 6, ele diz que se a gente der esmola para ser visto, nós não teremos galardão de nosso Pai. No versículo 4 também, no versículo 6 e assim por diante. Então Jesus passa boa parte do Evangelho aqui, no capítulo 6 de Mateus, ele passa boa parte desse texto mostrando a necessidade de que nós precisamos enxergar a Deus como o nosso Pai e não apenas como um Deus, como aquela pessoa distante de nós e que não tem nada a ver conosco e que a gente está assim, se dirigindo a Ele como uma pessoa muito distante. Não, Jesus chama a atenção para o fato de que Deus agora, na nova aliança, Ele é o nosso Pai e que nós precisamos nos relacionar com Ele dessa forma, como um Pai. Muitas religiões, se não todas as religiões, têm alguma forma de prece, de oração ou de reza, onde geralmente eles ficam repetindo aquela prece, aquela oração ou aquele mantra para que haja ali um crescimento espiritual ou uma busca a Deus de alguma forma. E é por isso que Jesus diz que quando a gente orar, não devemos usar de vãs repetições, ou seja, a repetição só pela repetição em si, uma repetição vazia. Ele diz como os gentios ou pagãos, exatamente, porque as religiões pagãs, as religiões que não são a verdade, que não trazem esse relacionamento com Deus, elas usam esse tipo de tática para as suas orações, ou seja, ficar somente repetindo aquela oração pré-fabricada. E Deus não quer isso, Ele quer de nós um relacionamento pessoal e Ele pagou um alto preço para isso através de Jesus Cristo, Existe também alguns segmentos cristãos que pregam, ensinam que você não pode orar pelo mesmo motivo mais de uma vez. Que se você orar por uma coisa e você orar de novo por aquele mesmo pedido, você estará agindo com incredulidade. Mas nós vamos ver aqui que existem casos em que vai ser necessário nós orarmos mais de uma vez por aquele tema, que não é necessariamente incredulidade. Aqui em Mateus 26, 38,
Jesus estava em um momento crítico da sua vida, ele estava prestes a ser oferecido ali em sacrifício, e ele estava com a alma extremamente angustiada. Aqui no versículo 38, Mateus 26, 38, Jesus diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Então Jesus, nesse momento de muita pressão, no momento de muita dificuldade, onde ele chegou a suar sangue, ele necessitava de um auxílio do Pai, ele necessitava ali de um socorro de Deus, e ele repetiu as mesmas palavras. Aqui no versículo 44, ele diz assim, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ora, isso mostra que o próprio Jesus repetiu a oração, ele disse as mesmas palavras, ele orou 3 vezes, e aí Deus o atendeu, Deus mandou anjos para servi-lo ali, Deus o fortaleceu para aquele trabalho tão difícil que era simplesmente morrer em nosso lugar, ser sacrificado por nós. Então o próprio Jesus repetiu as mesmas palavras. Já aqui em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E aqui ele estava falando do espinho da carne, que era o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Onde quer que ele fosse, o apóstolo Paulo era atacado e era esbofeteado, enfim, e por causa desse sofrimento, por causa dessas tribulações, desses problemas, então ele orou ao Senhor 3 vezes. Nós vemos então que ele repetiu o mesmo pedido, e não podemos dizer que o apóstolo Paulo era um homem incrédulo, na verdade, foi o homem que Deus usou para escrever mais da metade dos livros do Novo Testamento, foi um homem que aguentou grande tribulação por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele diz também, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o próprio Paulo e Jesus oraram, repetindo orações, repetindo as mesmas orações e os mesmos pedidos também. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então ele orava constantemente pelos Efésios, e esse padrão é repetido em outras cartas também, quando Paulo constantemente ora e intercede por pessoas. Então nós vemos que existem sim casos em que a gente pode repetir orações e repetir temas, no entanto não são repetições vãs, não são repetições vazias. São orações que a gente faz no nosso coração. O pastor David Young-Cho, lá da Coreia do Sul, em um dos seus livros, ele fala que ele ora até ele adquirir a substância, ou seja, até ele ter a convicção de que realmente ele recebeu de Deus aquilo que ele está orando. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito que, havendo Deus falado de muitas maneiras, e muitas vezes, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E essa palavra muitas vezes, que é traduzido lá em Hebreus 1:1, é a palavra polimeros, que quer dizer em diversas porções. Deus falou nos tempos antigos em diversas porções. E há coisas, amados, que Deus vai nos dar em porções. Na própria oração do Pai Nosso, que eu já falei aqui, é uma instrução sobre a oração. Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, Deus não nos dá toda a sabedoria de uma vez. Se, por exemplo, eu chegar aqui e fizer uma oração, eu digo: Senhor, me dê toda a sabedoria que existe, me enche de toda a sabedoria que existe, para que eu nunca mais tenha que orar por sabedoria. Obviamente, Deus não vai fazer isso. Deus, ele ministra coisas na nossa vida por porções. A cada dia baixa o seu mal. Diz também aqui em Mateus capítulo 6. Basta a cada dia o seu mal.
E a cada dia nós precisamos chegar diante de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a porção diária de cada dia. Porque nós somos maus, amados. De nós mesmos nós somos maus. Então, imagine se Deus desse tudo o que a gente precisa se a gente fizesse apenas uma oração. Você acha que a gente ia dedicar tempo para orar todos os dias? Eu acredito que não. Então Deus ele libera a bênção por porções. A cada dia você ora por proteção, a cada dia você passa um tempo na presença de Deus, a cada dia você busca as suas necessidades, a cada dia você dá graças, principalmente, né? Aqui em Efésios 1,16 que a gente leu, o apóstolo Paulo diz, não cesso de dar graças a Deus por vós. A nossa vida de comunhão com Deus deve ser principalmente ações de graças, ou seja, agradecendo ao Senhor cada dia, agradecendo de manhã, agradecendo pelo alimento, agradecendo por tudo mesmo que Ele nos dá. Esse vai ser o principal motivo de oração, que é dar graças, agradecer a Deus, transbordar em ações de graça. E, claro, apresentar também a nossa necessidade diária, né, para que Deus nos ministre a sua porção diária de proteção, de sabedoria, né, de força, para que nós possamos caminhar com Deus dia após dia. Então, que Deus dê sabedoria e abra o seu entendimento para que você possa desenvolver cada vez mais a sua vida devocional com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.